Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Te dê um dia de bênção, de paz e de prosperidade. Amém? Desde já eu quero deixar algumas saudações. E a primeira saudação vai para Marlene, aí no Japão. Deus abençoe a nossa irmã Marlene no Japão. Eu quero deixar uma saudação para Luísa, aí em Portugal. Deus abençoe a nossa irmã Luísa. Quero deixar uma saudação para o nosso irmão Roberto Nunes, aí na cidade de Brejões, Bahia, conhecido como irmão Lourinho. Deus abençoe Lourinho. E quero deixar uma saudação para o nosso irmão Dai, em Santa Catarina, na cidade de Brusque. Deus abençoe ao meu irmão Dai, ô homem de Deus, abençoado esse jovem. Deus te abençoe. Desde já eu quero deixar uma palavra-chave que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo de número 23, 24, que diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Irmãos, eu quero falar da sujeição hoje a Cristo. Eu não vou falar das mulheres e dos maridos, não. Eu só li esse texto aqui porque se encaixa um pedaço de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros. E uma cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, espiritualmente eu estou falando, é ela, a igreja é guiada por Cristo. Então nós também temos um corpo e a nossa cabeça que sustenta através do pescoço o nosso corpo. Então a nossa mente tem que estar ligada em Cristo para que o nosso corpo não venha desfalecer. Louvado seja Deus. E o corpo humano, ele é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membro. Eu estou falando do corpo humano, da ciência. O tronco é composto do tórax e do abdômen. Os membros são divididos em superiores e inferiores: braço, antebraço, ombro, mãos e mãos são superiores, são a parte de cima. E os inferiores é quadril, coxas, pés e pernas, que são da parte da perna ao pé embaixo. Então entenda que isso eu estou falando do corpo humano, mas trazendo essa mensagem agora para o mundo espiritual, para a palavra de Deus, você vai entender o que Deus quer falar com você nesse dia chamado hoje. E esse é um recado de Deus para os líderes que estão tomando conta de denominações. É um recado de Deus. Eu estava orando, Deus falou: passa o meu recado para os líderes, para que o meu nome venha a ser glorificado, e principalmente para você que está transmitindo a poderosa palavra de Deus. Tudo na vida, irmãos, requer disciplina quando erramos. Se a gente erra, nós precisamos ser disciplinados por Deus para o nosso crescimento espiritual. Quantas vezes Deus me repreendeu, me disciplinou, para que hoje eu venha estar pregando, estar maduro, amadurecendo a cada dia na obra de Deus, porque nós não somos mais meninos na fé, como diz a Bíblia em Efésios 2. Nós somos maduros, estamos a cada dia próximo do Senhor Jesus Cristo. E eu quero edificar a tua fé nessa manhã para a glória de Deus. E a palavra vai sobre os escândalos. Louvado seja Deus, que está em Marcos 9, verso 42 a seguir, que diz assim: o título: os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que pendurasse ao pescoço uma pedra de atona e que fosse lançado no mar. Verso 43: e se a tua mão te escandalizar, aqui está a palavra de Deus, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandaliza, corta. É melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo os 2 pés
sendo lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Verso 47. Se o teu olho te escandalizar, lança fora. Melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos e serem lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Amém? Queridos amados irmãos, Jesus estava instruindo os discípulos, estava ensinando na sua caminhada, na sua missão, e a palavra é o próprio Jesus, é o próprio verbo. Ele estava ensinando sobre os escândalos. E hoje nós vivemos no século 21, aonde nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, nós acompanhamos as notícias, nós que somos internautas, a gente observa quanto tipo de escândalo está acontecendo nessa geração. E a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus. Eu vou falar agora do lado espiritual. Eu falei do corpo, falei dos membros inferiores e superiores que são nossa matéria, mas eu quero trazer para o lado espiritual, para o lado da igreja. Entenda essa mensagem espiritualmente para a igreja de Cristo que somos nós. Como eu li a palavra-chave que Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Preste bem atenção, que a igreja é um corpo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz: qualquer que escandalizar um destes pequeninos, as pessoas que creem em Jesus, que têm fé, que busca, que tem comunhão com o Espírito Santo, melhor que for lhe que pusesse no pescoço uma mó de atafona, uma pedra de moinho e lançasse no mar. Irmão, tem pessoas que buscam a Deus, que são fiéis a Deus. E às vezes essas pessoas têm dificuldade no aprendizado, mas eles têm a graça, eles gostam de buscar Deus. Então, a igreja precisa de um líder. E para as pessoas ir para a igreja, o líder tem que ser espiritual, ele tem que cumprir o mandamento de Deus. Então, se houver escândalo na igreja, a Bíblia diz, e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Irmãos, ninguém vai cortar a sua mão, entenda a mensagem. Ninguém vai chegar em casa, cortar a mão, cortar pé. A mensagem não é essa, é a mensagem que eu estou falando do lado espiritual. Porque você precisa da sua mão, você precisa dos seus pés para caminhar, a sua mão para tocar, para trabalhar. Eu estou falando no mundo espiritual. Você que tem um cargo na igreja, que você é membro, que você é mão, que você é pé, que você é perna, preste bem atenção. Se você escandalizar a obra de Deus, o líder tem que cortar você do dever que você está fazendo. Se você é um tesoureiro, se você é um levita, se você é um porteiro, se você é um membro e escandalizou a obra de Deus aí fora, nas ruas, o pastor tem que te disciplinar, te cortar do que você está fazendo na igreja. Para que o corpo todo, irmãos, que é a igreja, não venha murmurar, porque murmuração é pecado. E se a igreja toda murmurar, o corpo todo vai para o inferno, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então você que é um líder, que é um pastor, que toma conta de um rebanho, se tiver alguém indisciplinado na igreja, você tem que disciplinar ele com amor. Chamar, não precisa envergonhar ninguém. Como Davi pecou, o rei Davi, no Salmo 51, e se arrependeu, mas o profeta Natã foi lá na casa dele e repreendeu ele. Nós precisamos ter a disciplina de Deus, queridos amados irmãos. Então, irmãos, se a gente não aceitar a disciplina de Deus, a gente pode levar a igreja toda para o inferno, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quando eu falo bicho, é o verme, é o fogo inextinguível, o fogo que nunca se apaga, é o fogo do inferno. Preste bem atenção, versículo 45, e se teu pé te escandalizar, corta-o, é melhor para ti entrar coxo na vida, do que teus dois pés ser lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Irmãos, cargo de igreja, cantar, pregar, tesouraria, isso não vai salvar ninguém não, irmãos. A salvação não vem das obras,
para que ninguém vos glorie, a salvação é um dom de Deus. O que Deus quer de nós é que nós venhamos ser sinceros, que nós venhamos ter caráter, personalidade, assumir os nossos erros, ser cristão verdadeiros, irmãos. Porque tem muitas pessoas proclamando Jesus por aí, irmãos, mas não aceita a disciplina de Deus. Por isso que o evangelho está desse jeito, por isso que tem muitas pessoas se desviando, muitas pessoas se afastaram da igreja, do templo, por causa de escândalos, irmãos. E as pessoas precisam, os líderes precisam, ser um recado de Deus para você que é líder, se consertar perante Deus também. Por isso que a igreja é um corpo, tem um diácono, um presbítero, o pastor, o evangelista. Por isso que tem um segundo pastor, porque se o primeiro pastor estiver errado, quem tem que assumir é o segundo. Assim é a hierarquia também do mundo. Por isso que existe o prefeito e o vice-prefeito. Assim o primeiro prefeito não está dando conta do recado, coloca o segundo. É assim que as coisas de Deus vão na frente. Assim é a igreja de Deus, é um mundo espiritual. Por isso que tem muitas almas aí na rua, quando eu vou evangelizar, padecendo, sofrendo, falando de escândalo, de adultério, de roubo, de desvio de dinheiro. É uma realidade, as pessoas têm que desabafar e às vezes as ovelhas estão desviadas por aí e nós precisamos trazer essas ovelhas de volta para o Senhor. Então você que é um líder, você é responsável pelas ovelhas. E você vai dar conta das ovelhas, cuidado para você não levar o rebanho para o inferno. E você, minha ovelha, aleluia, amada do Senhor, você abre os seus olhos, lê a Bíblia, para que você não venha, aleluia, cair no poço do abismo, no inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Você que é um membro da igreja, preste atenção. Não precisa você brigar com o pastor, procurar confusão, procurar contenda, não. Chame o seu pastor, converse com ele, faça uma reunião. Assembleia significa reunião dos escolhidos. Peça uma reunião, trate do assunto, para que a igreja venha ter vida, para que a igreja venha ser sarada. Porque onde há murmuração, há queixa, há contenda, Deus não trabalha, irmãos. Olha, se o teu olho te escandalizar, lança fora. Melhor para ti entrar no reino com um só olho, do que tendo os dois ser lançado no lago do inferno, ou de fogo, ou no inferno. Irmãos, não é você arrancar o seu olho, não. A igreja tem irmãos que têm olho. Espiritualmente é um membro. Espiritualmente estou falando, se ele tem um cargo, escandalizou, corta ele. É melhor ele entrar no céu com um olho só, na disciplina com Deus, do que o corpo todo ir para o inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O inferno é real. E tem poucos que estão pregando a doutrina do inferno por aí. E eu quero finalizar aqui em Hebreus 12, falando da correção de Deus, que nós devemos aceitar essa correção. Por isso que eu prego a palavra de Deus e mostro. Hebreus 12, verso 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Irmãos, Deus corrige a gente porque Ele ama a gente. E a correção é a palavra. Se suportais, tem que suportar a correção de Deus. Vos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrige? Irmão, se a gente não aceitar a correção de Deus, a gente não é filho de Deus. Porque Deus corrige a gente porque Ele ama, irmãos. E Deus está nos dando a palavra nessa manhã de correção, para que nós venhamos ser, aleluia, irrepreensíveis, para que Deus venha estar nos corrigindo, irmãos, a cada dia, para que nós venhamos amadurecer, deixar a meninice de lado e crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Grande é a presença de Deus aqui nesse lugar, irmãos, onde eu estou pregando. Eu estou sentindo a graça de Deus tão forte aqui nesse lugar, que você venha sentir também a graça do Espírito Santo, onde você esteja aí agora, meu irmão, assistindo e vai ouvir esse vídeo também, para a glória de Deus. Verso 8 de Hebreus 12, 8. Mas se estáis sem disciplina, presta atenção, da qual são feitos participantes, sois então bastados e não filhos. Sabe o que significa a palavra bastado? Filho sem pai. Sabe aquele pai que no mundo aí faz um filho e não assume? É irresponsável? Esse pai, ele é bastado. Então, espiritualmente, se você que é um membro da igreja, você que é um cristão, não aceitar a disciplina de Deus, Deus não está sendo seu pai. Você está sendo filho bastado. Mas Deus está me repreendendo também nessa tarde, e eu aceito a correção de Deus, porque primeiro Deus fala comigo para depois passar a mensagem para você, ouvinte da palavra de Deus, que é um cristão que serve a Deus, que crê no Senhor Jesus.
Aí o verso 9, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, nos reverenciamos nós, nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivarmos, ou vivemos, aliás. Se a gente teve um pai como eu tenho, quando eu fui jovem, menino, e ele me bateu, me corrigiu para o meu bem, ainda mais hoje, eu já homem, não vou aceitar a correção de Deus? Vou sim. Não importa o tempo de crente, 20, 30, 20, 40, 50 anos, eu estou aqui para aceitar a correção de Deus, para que eu venha morar no céu, porque eu sou filho, e filho aceita a correção do Pai. Então temos um Pai espiritual chamado Deus. Jesus é o Filho, é o mediador que nos leva até a Deus. Então se você erra, Deus vai te corrigir. De uma parte ou de outra, um dia vai vir a correção de Deus sobre a tua vida. E aceite a disciplina de Deus. Não murmure, nem reclame e nem culpe ninguém dos seus problemas. Assume a sua responsabilidade. Assume os seus problemas, aleluia, perante a Deus. Confesse a Deus, para que Deus venha derramar a graça sobre a sua vida e o perdão e a misericórdia. E venha sarar as tuas feridas, como diz a palavra de Deus em Jó 5,17. Que Ele mesmo abre a ferida, mas Ele depois vai sarar a ferida. E tudo tem um tempo para essas coisas. Peça perdão se você ofender alguém. Peça perdão para Deus. Peça perdão, aleluia, para o seu pastor. Peça perdão para o seu amigo. Seja simples, seja humilde. Peça perdão para as pessoas, para que você venha alcançar o seu galardão um dia. Verso 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia. Está falando do nosso pai materno, paterno. Como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, se a gente aceitou a correção dos nossos pais, você que me ouve, ou você que não tem mais pai, e ele te corrigiu, e hoje a gente tem que aceitar espiritualmente a correção de Deus, que é o nosso pai, para que a gente venha ser participante da sua santidade. Para que nós venhamos buscar a santidade de Deus, temos que aceitar a correção de Deus. Entenda isso, irmãos. E na verdade, verso 11, toda correção ao presente, nesse momento que Deus está falando comigo e com você, preste atenção, não parece ser de gozo, não parece ser de alegria. Quantas vezes Deus me corrigiu, eu fiquei bravo, fiquei irado, mas começando, aprendendo, e hoje eu aceito a correção de Deus. Senão de tristeza, no momento vai trazer tristeza para você que está ouvindo, mas depois que passar isso, produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Irmãos, no momento da correção ninguém gosta, é que nem um filho, está apanhando, está chorando, ai Deus, ai meu pai, minha mãe está doendo, mas merece, para amanhã mais tarde nos dar um mau exemplo aí para a sociedade. E assim é Deus com a gente. Aí vai para a oração, aí Deus fala, você está passando por isso, porque você fez isso, fez aquilo, não me consultou, não me perguntou, fez as coisas pela emoção, não fez nada pela oração, e aí vem a correção de Deus, e a gente não pode fugir não. E você que é líder, corrija a sua ovelha, coloque na disciplina, mas não precisa humilhar ela na frente de ninguém. E a igreja tem que estar preparada para receber o irmão, para apoiar o irmão, para abraçar o irmão, porque aquela disciplina é um momento. Não a gente criticar, não a gente desfazer, não a gente ficar nas rodas de escarnecedor, conversando coisas que não agradam a Deus, para que essa alma não venha se perder, porque é uma alma, ela está precisando da correção. Então não fuja da correção de Deus, assume a sua responsabilidade de homem, de mulher de Deus, para que Deus venha te levar para o céu um dia, amém? Essa mensagem eu deixo aqui para você, eu te peço, compartilhe essa mensagem, dá um like, inscreve-se no canal, aciona o sininho aí para que você venha receber todas as notificações. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo. Fica na paz do Senhor Jesus, ora por mim, para que eu venha estar orando por você todos os dias. A paz do Senhor Jesus.